Olá, estamos de volta para mais uma aula. Nossa aula de hoje a gente vai falar da produção agrícola. Vamos conhecer a evolução histórica das técnicas agrícolas, algumas relações entre agricultura e natureza e a modernização agrícola. A maior parte dos alimentos que consumimos e das matérias-primas de que necessitamos para produzir os mais variados tipos de produtos é obtido por meio da agricultura e da pecuária. Essas atividades são desenvolvidas de modo muito diferente nas mais diversas regiões do planeta. Existem propriedades rurais pequenas, médias e grandes que estão localizadas perto ou longe das cidades. Algumas delas empregam muitos trabalhadores, outras poucos. Além disso, há diferença quanto à utilização de máquinas. Em alguns casos, por exemplo, as máquinas chegam a realizar quase todo o trabalho. Também há diferenças relacionadas às técnicas. Algumas propriedades usam técnicas modernas, outras mantêm técnicas tradicionais e há ainda aquelas que misturam ambas. As propriedades rurais podem dedicar-se ao cultivo de um ou mais produtos, à criação de animais ou as duas atividades ao mesmo tempo. Todas essas características imprimem marcas diferentes em cada lugar. Portanto, o nível de desenvolvimento tecnológico, as condições socioeconômicas, os hábitos alimentares e os aspectos ambientais de cada lugar, entre outros fatores, influenciam a configuração das atividades agropecuárias no espaço geográfico. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária teve início há cerca de 10.000 anos. Até então, os grupos humanos não conheciam as técnicas de cultivo, nem sabiam domesticar os animais, e viviam da caça e da coleta. Quando havia um inverno rigoroso ou período de seca muito prolongados, as pessoas se deslocavam para regiões onde as condições naturais fossem melhores para a obtenção de alimentos. Esses povos, portanto não tinham habitação fixa, ou seja, eram nômades. É provável que, com o passar do tempo, os seres humanos tenham observado que novas plantas cresciam onde caíam os frutos das árvores, ou onde eram jogados os caroços das frutas, e a partir dessa observação tenham começado a enterrar as sementes. Aos poucos, alguns grupos passaram a domesticar animais e a aumentar em uma mesma área a concentração de plantas que forneciam alimentos, começando assim a desenvolver a agricultura e a pecuária. Quando as condições naturais eram favoráveis, a produção de alimentos gerava um excedente que podia ser armazenado. Com isso, esses povos passaram a ter a possibilidade de fixar permanentemente em um mesmo lugar, tornando-se sedentários. O desenvolvimento da agricultura, da pecuária e o aumento na produção de alimentos também permitiram a divisão de algumas tarefas. Alguns plantavam, outros produziam ferramentas, roupas e utensílios. Alguns eram comerciantes, outros eram sacerdotes, dirigentes, e isso fez surgir os primeiros núcleos urbanos. Ao longo da história, os agricultores procuraram desenvolver novas técnicas para obter aumento de produção e, além disso, para que o cultivo não dependesse tanto das condições naturais. Foi assim que surgiram a utilização de animais para arar o solo e a construção de canais de irrigação e inventos como arados, enxadas, carroças e moinhos, desenvolvidos lentamente no decorrer dos séculos até chegar às modernas máquinas utilizadas hoje em dia. O canal de irrigação é um canal ou vala por onde a água é transportada com o objetivo de umedecer os solos.
Na agricultura, essa técnica permite controlar o fornecimento de água para as plantas, garantindo a produtividade e a sobrevivência da plantação. As formas de relevo, o tipo de clima e de solo e a proximidade ou não dos rios são fatores naturais que estão relacionados ao surgimento de espécies de plantas e animais em todo o planeta. E como cada espécie é adaptada a seu ambiente natural, exige diferentes técnicas de cultivo e criação. A partir do século XV, com as grandes navegações, intensificou-se a troca de espécies animais e vegetais entre as mais diversas regiões e o ecossistema do planeta. Nessa época, a importação de plantas de ambientes diferentes só acontecia quando as condições de solo, clima e relevo eram parecidas com as do lugar de origem para possibilitar a adaptação. No Brasil, desde o início do período colonial, foram introduzidas diversas espécies de animais e vegetais que até então não existiam nessa parte do planeta. Por isso, mesmo alimentos que são muito comuns no Brasil não são originários daqui. Alho, louro, hortelã, alface, manga, coco, cana-de-açúcar, galinhas, porcos, vacas e cabras são exemplos de vegetais e animais utilizados como alimento em nosso país, mas que foram trazidos de outras terras e se adaptaram bem às condições naturais do Brasil. Outra imposição da natureza sobre a agricultura era a necessidade de plantar e colher em determinadas épocas. Embora existam plantas que dependem de uma quantidade menor de água que outras, se não houver irrigação, não adianta preparar o solo e semear um produto na estação seca, porque as sementes precisam de água para germinar. Com o passar do tempo, no entanto, foram desenvolvidos meios de adaptar as plantas a climas diferentes daqueles onde se originaram. Aos poucos, os seres humanos têm desenvolvido tecnologias para tratar o solo, utilizando sistemas de irrigação e modificando sementes em laboratório, com o objetivo de produzir vegetais mais adaptados a certas condições do ambiente. É por isso que a oferta e os preços das frutas em feiras e supermercados mudam ao longo do ano. A fruta da época é sempre a mais abundante e a mais barata, porque não pode ser armazenada por longos períodos e porque, em geral, exige menos tecnologia em sua produção. Já os cereais podem ser estocados e sua oferta costuma ser constante o ano inteiro. O fato de a tecnologia existir não significa que ela esteja disponível para todos. O desenvolvimento e a aplicação de técnicas avançadas requerem altos investimentos em pesquisa e equipamentos, e para tornar essas técnicas mais acessíveis à população, são necessários empréstimos e financiamentos para pesquisar e comprar materiais, além de redução do preço de equipamentos e estímulo à troca de informações entre os países e entre as regiões de um país. A mecanização da agricultura iniciou-se nos Estados Unidos entre o fim do século XIX, com pesadas máquinas a vapor, e as primeiras décadas do século XX, com os tratores equipados com motores que utilizavam gasolina ou óleo diesel. Essas máquinas foram desenvolvidas para realizar alguns dos trabalhos que eram executados por animais e pelos agricultores. A utilização de máquinas foi um importante fator de desenvolvimento da agropecuária. Permitiu que a preparação do solo, o plantio e a colheita fossem realizados em áreas cada vez maiores, utilizando cada vez menos mão de obra, e desse modo a mecanização da agricultura propiciou um grande aumento da produtividade e da produção.
Aos poucos, as máquinas usadas no campo foram aperfeiçoadas e passaram a ser usadas em diferentes países e regiões do planeta. Isso ocorreu de forma diferenciada nos vários lugares e gerou diferentes consequências de acordo com a situação de cada um deles. Em países e regiões onde setores da economia como indústrias, comércio e serviços recebiam investimentos, portanto, estavam em crescimento, os empregos nas áreas urbanas aumentaram e muitos trabalhadores dos setores agrícolas passaram a viver nas cidades. Na América do Norte, por exemplo, a mecanização supriu a falta de trabalhadores na agricultura. No Brasil, uma das principais consequências da mecanização foi a diminuição dos postos de trabalho nas áreas rurais. O desemprego no campo obrigou muitas pessoas a migrar para as cidades. No entanto, a maioria dos trabalhadores agrícolas que se dirigiam às cidades não encontrava emprego. Eles tentavam sobreviver com um subemprego e, em geral, suas condições de moradia eram precárias. Esse movimento de migração do campo para a cidade intensificou-se no Brasil principalmente entre 1970 e 1990, quando alguns produtores rurais passaram a utilizar também sistemas de irrigação e seleção de sementes, entre outras técnicas modernas de produção. Além disso, nessa mesma época, aumentou a concentração de terras, ou seja, as grandes propriedades ficaram ainda maiores e muitos pequenos agricultores perderam suas propriedades. Alguns deles mudaram-se para lugares mais distantes, na própria zona rural, mas a maioria foi para as cidades. Essa intensa migração do campo para as cidades, ocorrida num intervalo de tempo pequeno, chama-se êxodo rural. O crescente uso de máquinas na agricultura, no entanto, não levou à extinção das técnicas de cultivo tradicionais. Muitos agricultores preferem manter seus métodos de cultivo, entre outros motivos, porque eles permitem usar adubos e insumos de modo reduzido. Além disso, alguns grupos também preservam suas técnicas de cultivo como forma de manter sua cultura e suas tradições. Nas regiões agrícolas, onde as técnicas tradicionais ainda são utilizadas, é necessário empregar uma grande quantidade de trabalhadores. A principal consequência dessa situação é uma produção em pequena quantidade, com produtividade muito inferior às das regiões agrícolas que utilizavam técnicas modernas. No caso de regiões onde há mais terras disponíveis para a agricultura, é possível aumentar a produção ampliando a área cultivada, o que gera mais empregos, mas se há muitas terras disponíveis e é preciso aumentar a produção, a única saída é aumentar a produtividade por área cultivada. Com a modernização, ou seja, a utilização de tratores, de sistemas de irrigação e de sementes selecionadas, o combate a pragas e a adubação. Essa mudança diminui o número de empregos ligados à produção agrícola, mas gera outros em indústrias e empresas de prestação de serviços que exigem maior qualificação dos trabalhadores.